Os generais Braga Neto e Augusto Heleno estão entre os mais de 30 alvos da operação e aparecem nos registros da ação como defensores da ruptura. Em um dos diálogos captados pela Polícia Federal, o Braga Neto chega a chamar o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, de cagão. Eu acho até que a gente tem o print dessa conversa aí. Não tem, Tainá? Em algum lugar a gente tem. A gente pode ir passando os prints aí? Podem ficar à vontade. Tainá, Thiago, Bia, porque na medida em que vocês forem colocando no ar eu vou explicando aqui. Mas tem um dos prints. O que aconteceu hoje, foi divulgado ali por volta de 10h30 da manhã. O ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo do pedido que o Ministério Público fez. Não é esse aí não, é um outro. A gente pode passar. É um que tem um print do Paulo Silvino, que é um humorista. Vocês vão ver. Também não é esse aí não, é um outro. Esse aí, ó. Esse aí. Não é o Paulo Silvino, não. É o Eliezer Mota. Era o Batista, lembram? Da escolinha do professor Raimundo. Estão vendo ali embaixo, ó? Cala a boca, Batista. Esse é o WhatsApp do general Braga Neto. Isso aí é o print de uma conversa de WhatsApp que está anexada ao pedido de busca, de apreensão, de operação de busca e apreensão hoje contra o general Braga Neto. A delação do Mauro Cid possibilitou a obtenção dessas mensagens aí. Então vocês estão vendo lá, ó, é o Braga Neto chamando o general Freire Gomes de cagão. Por quê? Porque o general Freire Gomes não teria embarcado na ideia de promover um golpe de Estado. Em um dos diálogos, que são esses que a gente está vendo, vocês estão vendo lá em cima, ó, general Braga Neto, é o WhatsApp dele, olha lá. Senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria. Daí pra frente, inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier e fode o Batista Júnior. E aí é que ele faz a brincadeira ali, o meme, né? Com o Batista da escolinha do professor Raimundo, Batista humorista, cala a boca Batista, que era o bordão do professor Raimundo, né? E honra farda Batista. Batista comunista, tem um trecho, acho que a gente não separou, eu não pedi para separar, em que eles divulgam a foto da casa do Batista. Ou seja, eles querem divulgar inclusive o endereço de um dos militares que não teriam aderido à virada de mesa. O Braga Neto foi ministro-chefe da Casa Civil, foi vice-candidato à presidência da República, na chapa do Jair Bolsonaro. E eu não sei se vocês se lembram, depois da derrota, o Bolsonaro se encastelou lá no Alvorada, não saía de lá, e o Braga Neto um dia saindo do Alvorada, encontrou ali com apoiadores do Bolsonaro naquele cercadinho, e os apoiadores começam a, não, mas não pode ser assim, vocês têm de fazer alguma coisa pelo Brasil, etc e tal, e ele, ao invés de ele terminar com aquela conversa imediatamente, né, e dizer o óbvio para aquelas pessoas, olha, o Bolsonaro perdeu a eleição, agora é tocar o barco, vamos continuar na oposição para tentar voltar em 2026. Não, ele deu a entender que alguma coisa ia acontecer. Não, vocês não sabem, fiquem tranquilos, porque nós estamos preparando, etc e tal. Ou seja, ele foi docemente levando aquelas pessoas na conversa e dando a impressão de que de fato alguma coisa ia acontecer. E eles estavam tentando. Eles estavam tentando um golpe de Estado. Braga Neto chega a chamar o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, de cagão por não ter aderido ao plano golpista e ordena que militantes radicais cerquem a casa do militar. Olha só, o general Braga Neto, general de 4 estrelas do Exército Brasileiro, determina que manifestantes cerquem a casa do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Já o general Heleno, hein? General Heleno, um senhorzinho que já devia ter criado juízo, hein? Já devia ter criado juízo. Mas algumas pessoas nem com... A gente tem essa tendência, né? De achar que quem envelhece melhora. Às vezes sim, mas muitas vezes não, né? Às vezes quem envelhece tem os seus piores defeitos piorados ainda mais. Me parece o caso do general Heleno, que piorou com o passar do tempo. Não que tenha feito alguma coisa boa no passado, né? Mas piorou ainda mais. O general Heleno foi gravado pelo próprio grupo de Bolsonaro numa reunião em julho de 2022. Olha, julho de 2022, agosto de 2022 é quando o Bolsonaro faz aquela reunião com os embaixadores lá no Alvorada. Por isso que ele ficou inelegível, se lembram?
por causa daquela reunião com os embaixadores. Ele chama todos os embaixadores do Brasil, ou que estão aqui no Brasil, do país, do mundo inteiro, para o Palácio da Alvorada e começa a detonar a urna eletrônica, começa a detonar o sistema eleitoral brasileiro. Diz que o Supremo Tribunal Federal soltou o Lula para eleger o Lula presidente da República. Foi por causa dessa reunião que o Bolsonaro ficou inelegível. Está inelegível até 2030. Um mês antes, o general Heleno, que não é qualquer general de 4 estrelas, ele está com o Bolsonaro desde a pré-campanha de 2018. Ele só não foi vice do Bolsonaro em 2018 porque houve um problema com a filiação partidária dele. Ele foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, está metido até a testa na história da BIM paralela, vai prestar depoimento por causa disso. O general Heleno foi gravado, tem uma gravação do general Heleno dizendo o seguinte, virada de mesa, um soco na mesa, teria que ser feito antes da disputa eleitoral, depois não vai ter VAR, disse o general Heleno. Ou seja, ele entendia que a virada, ele fala explicitamente em soco na mesa, virada de mesa, que tem de ser feito antes da disputa eleitoral, porque depois não vai ter VAR. Ou seja, o general Heleno está aqui estimulando um golpe de Estado numa reunião ministerial ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro. O general Heleno vai ter seríssimos problemas para justificar as declarações dadas por ele nessa reunião que está filmada. Eu repito, a Polícia Federal tem essa imagem, ela foi obtida, sabem onde? No computador do Mauro Cid, que fez delação premiada. No computador do Mauro Cid, ou seja, tem uma fala do general Heleno pedindo um golpe de Estado antes da eleição de 2022. Um adorador da ditadura, né? O general Heleno é um notório adorador da ditadura. Aliás, tem muita gente desse entorno do Bolsonaro, os filhos, por exemplo, e o próprio Bolsonaro, que são adoradores de ditadores, né? Passaram um bom tempo lambendo o coronel Ustra, que foi um dos piores ditadores, se não o pior, da história da ditadura brasileira, da terrível ditadura brasileira. O general Heleno vai ter problemas, hein? Para dizer, por exemplo, que não sabia que havia uma BIM paralela dentro da BIM que ele chefiava, né? Ele vai ter problemas.